Vou falar com ela. Vamos começar. Brincadeira. Então, é isso aí. Boa tarde, vamos embora. Matéria que cai em prova e cai muito, tá? Hoje nós estamos quase terminando o português. A gente já estudou a primeira parte da sintaxe, que são os tipos de sujeito. Agora, nós vamos estudar, vamos avançar um pouquinho aqui, tá? No mapa mental. Esquece isso tudo aí e desce aqui para transitividade verbal. Beleza, pessoal? Transitividade verbal. Tá bom. Então vamos lá. Antes de eu falar do que é um verbo transitivo, intransitivo, né? Eu vou falar uma outra classificação sintática que caiu em 2018, tá? Que é o verbo, se ele é um verbo de ação e ou um verbo de copulação, um verbo de ligação, tá? E isso é muito fácil você entender, beleza? O verbo de ação, gente, é bem ridículo o que eu vou falar, redundante, mas ele expressa uma ação. Então, olha aqui, o verbo, se a gente for pegar lá em cima, ó, sai da página 27, vamos para a página de morfologia, parte de verbos. Né? Então, nós vamos ver aqui na parte de verbos, deixa eu ver, aqui, ó, na página 17 do mapa, o conceito de verbo. O verbo é aquela palavrinha que expressa uma ação, um estado que a pessoa se encontra, um estado ali, um fenômeno natural, um estado natural, ou uma mudança de fenômenos naturais. E o verbo é o único que pode ser conjugado, né, no tempo. Passado, pretérito, tanto faz, né, presente ou futuro. Nenhuma outra classe morfológica consegue fazer isso, tá? Então, avançando aqui para a nossa página 27, um verbo de ação, olha aqui, ele correu. Correr é uma ação, gente, tá bom? Agora eu vou te falar, ele nadou, ele estudou, ele amou, né? Ele exerceu a ação de amar, ele exerceu a ação de pegar, ele está exercendo a ação de enxergar, beleza? Ele está mexendo, olha. Então, são verbos que expressam de fato uma ação. E o verbo copulativo de ligação, ele é um verbo que expressa um estado. Nós temos o top 10 aqui. Verbo ser, estar, ficar, permanecer, parecer, tornar, andar. Opa, andar, Robson. Andar é uma ação, depende. Ele andou 10 quilômetros. Isso é uma ação. Isso é uma ação. Agora, ele andou preocupado. Não quer dizer que ele estava andando, quer dizer que ele estava preocupado. Viu com a diferença? Então, pessoal, toma muito cuidado, né? Por exemplo, um verbo de ação. Ele virou o móvel de lugar. Quer dizer que ele está fazendo uma ação ali, beleza? Agora, olha aqui, um verbo de ligação. Ele virou homossexual, beleza? Então, ele é um estado que ele adquiriu, né? Ele virou homossexual, né? Ele virou drag queen, ele virou concurseiro. É um estado, entende? Perfeitamente a ação virar, do estado virar, né? Então, o verbo de ligação, eu não vou ficar ali chovendo muito no molhado. Ele expressa um estado. Então, aqui, ó, humildade é uma virtude, o sucesso é o filho do fracasso, o homem torna-se provedor. Isso tudo está expressando ali um estado e não uma ação. A moça parecia triste, é um estado que ela se encontra, né? O animal permanecia imóvel, né? Beleza, pessoal? Então, isso é um estado. Temos alguns verbos que pode ser de ação ou ligação, né? Depende do sentido. Olha o primeiro aí, ó, o verbo estar. O verbo estar geralmente é de ligação, tá? A moça está triste. O verbo de ligação, VL, tá aí, tá bom? Então, a moça está triste. Bem tranquilo, né? A moça está triste. Beleza? Verbo de ligação. Agora, olha aqui, o verbo estar pode ser de ação. Olha aqui, a moça está no hospital. Ela caminhou até o hospital. Beleza, pessoal? Olha o verbo ficar. Ele ficou com a herança. Aí eu coloquei aqui, ó, verbo intransitivo, tá, gente? Quando um verbo de ligação ele é de ação,
A transitividade dele é intransitiva. Só decora. Porque a gente não entrou em transitividade, né? Então, é um verbo de ação intransitivo. O que é um verbo intransitivo? A gente vai entrar daqui a pouquinho. Não precisa de complemento. Ele tem sentido completo. O que vier além, complementando ele, é bônus. Por exemplo, não, depois a gente estuda isso. Vamos lá. Ó, ela ficou triste. Viu? Ela ficou triste. Olha aqui, é um estado que ela se encontra, verbo de ligação. Agora, ela ficou com herança. Isso é uma ação, gente. Uma ação. Tranquilo? O rapaz virou móvel. É uma ação. O rapaz virou drag queen. Isso é uma ligação. É um estado dele. O verbo de ligação, gente, nada mais liga o sujeito com o predicado. Tá bom? O rapaz é o sujeito. Ele faz uma ligação aqui com o predicado drag queen. Só isso que ele faz. Ele faz uma ligação. Só isso. Sujeito ela, herança, o predicado. Então, o verbo de ligação, ó, ela e triste o predicado. O verbo de ligação, ele liga, só isso, tá bom? Você tem várias formas, ó, você pode decorar o top 10 dos verbos de ligação, você pode entender a diferença do verbo de ação para o de ligação, que eu recomendo, que nós temos verbos que podem ser tanto de ligação quanto de ação, você tem que ver o sentido. Está expressando um estado? Não. Está expressando uma ação? Tá. No PSF de 2018 eu fiquei com dúvida, porque ele estava pedindo para identificar a frase onde tínhamos um verbo com sentido copulativo. O que é um verbo copulativo? É isso aqui, ó, ligação. Aí eu fui, né, pela ali eliminação, né? E aí marquei lá acho que era o star mesmo, né? Beleza, gente? Então, tranquilo aí essa questão? Agora, nós vamos ver se um verbo, a transitividade do verbo. Aí quem está sem transar já não, não. Vamos lá. Um verbo, pessoal, ele pode ser intransitivo, tranquilo? Ou ele pode ser transitivo, tranquilo? Quando que é intransitivo? Intransitivo quando ele tem sentido completo. Então, nós não vamos precisar nada na frente dele. Ô, Robson, e se vier alguma coisa na frente dele? O que vier na frente dele a gente vai chamar de adjuntos. Adjuntos adverbiais. É um bônus. Como assim sentido completo, Robson? Por exemplo, quando eu falo assim, o Peterson morreu. Eu não preciso de nenhum complemento na frente para que você entenda a essência do verbo morrer. Você entendeu direitinho o que aconteceu com ele. Ah, mas aí está lá na frase, o Peterson morreu de tuberculose. Isso uma causa, né? Qual foi a causa da morte dele? É um adjunto adverbial. Uns podem falar modo, né? O modo como ele morreu. O Peterson morreu lentamente. Esse lentamente é um advérbio na morfologia e na sintaxe, vocês vão estudar na próxima aula de português, os complementos, que um advérbio na morfologia ele é um adjunto adverbial na sintaxe, só muda o nome. Então, lentamente é o modo como o Peterson morreu. Isso é um bônus, porque eu entendi direitinho que ele morreu. Esse lentamente não faz parte do verbo morrer. É um bônus, entendeu? Simplesmente isso. Então, os verbos intransitivos, eles não precisam na frente dele dos objetos. O que é o objeto? É o nome que os gramáticos deram para o complemento daquele verbo. Por exemplo, eu amo. Né? O Tiago fala assim, eu amo. Logo, logo, a primeira pergunta que você faz para ele, cara, você ama quem? Você vê que não é suficiente você falar só eu amo, porque logo, logo, o curiosão, ele vai querer, você ama quem? Aí vai falar, eu amo o Peterson. Eu refiro-me, tá, você refere-se a quem? A quem que você se refere? Você percebe que tem alguns verbos que quando você fala e não dá o complemento,
não dá o objeto, percebe que fica, né? Tá, você se refere a quem, cara? Eu procuro, tá? Mas você procura quem? Quem que você procura? Então, os objetos, os complementos do verbo são chamados de objetos. Eles vão dar o restante que não foi respondido. Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso? Já com os verbos intransitivos, isso não acontece. Beleza? Com os verbos intransitivos, isso não acontece. Tranquilo? Então, olha lá. Ele morreu, eu fui à praia, né? Eu fui. Né? Isso aqui é só um complemento. Beleza? Eu voltei. Ah, você voltou da onde, né? Tem alguns verbos que parece que tem objeto, mas a gramática fala que não. Vamos começar pelos mais óbvios, tá? Vou até pesquisar aqui para vocês, ó. Exemplos de verbos intransitivos. Aí você pega essa ideia, não é muito correto eu falar isso não, mas tem um sentido completo, tá? Olha lá. Eu acordei. Beleza. Eu acordei com sono. Né? Então foi o modo como eu acordei. Esse com sono é um bônus. Quando eu falo eu acordei, tá, como é que você acordou? Essa pergunta não é essencial para você entender o sentido de acordar. Você entendeu perfeitamente que o cara abriu o olho. Pronto. Eu caí. Eu mergulhei. Eu corri. Eu nadei. Beleza, pessoal? Você não precisa fazer nenhuma pergunta. Você entendeu direitinho o que o cara quis dizer. Beleza, gente? Então, são os intransitivos. O que é intransitivo? Não precisa de objeto, não precisa de complemento. Entre aspas, tem o sentido completo. Beleza? E o que são os verbos transitivos, também chamados de nocionais ou significativos? Pode ficar só com isso aqui, ó, transitivo. O verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Qual que é o nome que a gente dá para o complemento do verbo? Objeto. Ele pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Qual que é a diferença, Robson? Simplesmente a diferença é muito simples. Se você estudou se você estudou preposição na morfologia, se você estudou preposição na morfologia, você entende perfeitamente. Um objeto indireto, esse objeto ele precisa estar iniciando com preposição. Um objeto direto, ele precisa estar iniciando sem preposição. Pronto. Então a gente chama de VTD, verbo transitivo direto. E o que vem na frente dele precisa de complemento? Precisa, então ele é verbo transitivo. Esse complemento vem preposicionado? Não. Então ele é direto, objeto direto. É um verbo transitivo direto e na frente dele vai ter o quê? Objeto direto. Esse objeto que está complementando o verbo, ele precisa de preposição, Robson? Precisa. Então, se ele precisa de preposição, logo nós temos um verbo transitivo indireto e nós temos um objeto indireto. Então, vem aqui, ó, te dou dois exemplos, você vai adivinhar tranquilinho. Quando você fala assim, eu amo, aí a pessoa do outro lado vai falar assim, eu amo. Tá, você ama quem? Essa é a pergunta que a pessoa faz, ó. Ama quem? Ou às vezes é uma coisa, né? Não é uma... Quem para pessoa, o que para coisas. Então, você ama o quê? Aí o cara fala, eu amo cachorro. Eu amo nadar pelado. Eu amo o Peterson. Olha o Thiago falando aí. Eu amo o Peterson. Você usou alguma preposição aí? Ah, o que é preposição, Robson? Vai lá em cima, na morfologia, e vê preposição entre, até, com, né, para. Né, são vários tipos de preposição, tá bom? Então, tem algum? Não, não tem. Então, eu amo quem? Amo João. Agora, olha aqui, o verbo necessitar. Então, amo, você ama quem? Opa, precisa de complemento? Então, é verbo transitivo. Esse complemento tem preposição? Não, não tem, Robson, não tem. Verbo transitivo direto. Amo João, acabou. No máximo, você pode colocar um o aqui, tá? Eu amo o João. É um artigo na morfologia.
que acompanha ali o substantivo próprio João. Pronto. Tá bom, pessoal? Nada mudou, tá? E o indireto? Olha como é que você faz a pergunta. Necessito. Precisa de complemento? Óbvio que precisa. Porque você, o outro, do outro lado, o interlocutor do outro lado, a primeira pergunta que ele vai te fazer é essa aqui, ó. Necessito de quem? Olha a preposiçãozinha de. Então, é um objeto que inicia preposicionado? Então é um objeto indireto. Direto ao ponto, não tem a preposição para atrapalhar. Decora assim. Indireto, precisa de uma preposição. O verbo ele até chega no complemento, mas ele tem que fazer umas curvas ali, porque tem a preposição na frente atrapalhando. Necessito de quê? De ajuda. Necessito de quem? De João. Então, para o objeto ali, para o complemento desse verbo ele ficar direitinho, precisa dessa preposição. Beleza? Precisa dessa preposição. Basicamente é isso. Ó, refiro-me. Refiro-me a quem? Ao João ou a Maria com crase. Olha a preposição a, fundindo com o artigo a Maria com crase. Viu? Então, para ficar bonitinha a pergunta, você se refere a quem? Olha outra preposição. Encontrei. Encontrou com quem, meu filho? Com João. Olha a preposição com. Então, é o que eu falei com vocês lá atrás. Se vocês têm um conhecimento de preposição na morfologia, vocês vão conseguir identificar tranquila ali. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto, porque nós temos um objeto indireto aqui na frente, que é o complemento desse verbo. Vem preposicionado. Como ele precisa de complemento, ele é transitivo. É um verbo transitivo. Só que esse complemento é preposicionado, então o verbo transitivo indireto. Aí eu falei com vocês assim, vocês querem ajuda? Então vocês têm que estudar a transitividade verbal junto com uma das primeiras páginas aqui, ó, que é, cadê? Regência, na página 7. Né? Tem alguns verbos que eles são verbos transitivos indiretos, verbo transitivo direto. Olha que doideira. Vou assistir ao jogo. Todo mundo fala, vou assistir o jogo. Não. Assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto. Precisa da preposiçãozinha a. Agora, o assistir no sentido de socorrer é VTD. É um complemento que vem sem preposição. Isso aqui é um artigo. O médico assistiu. Assistiu quem? A vítima. Acabou. Entendeu? Então, você sempre tem que estar estudando transitividade verbal junto com regência verbal. Tá bom? Desobedecer. Desobedeceu o regulamento? Não. Desobedecer ou obedecer é transitivo indireto. Então, bota a preposiçãozinha a mais artigo o. Ao regulamento. Ou a mais a. As leis com crase. Sacou, pessoal? Então, fica ligado nisso. Tá bom? Nunca deixe de estudar. Nunca deixe de estudar. Ali, junto essa matéria, tá? Transitividade, tranquilo, é básica. Ah, nós podemos ter verbos bitransitivos, Robson? Claro. O verbo bitransitivo, ele aqui tá errado, tá, gente? É verbo transitivo direto e indireto, é VTDI, tá? Vai ter objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Por exemplo, prefiro. Prefiro o quê? Suco. A quê? A refrigerante. Então, prefiro suco. Suco, objeto direto. A refrigerante. Esse a não é artigo, não, tá? É uma preposição. Prefere algo a outro. Então, objeto indireto. Esse aqui é mais fácil de você ver, ó. Entregou. Eu falo assim, eu entreguei. Aí vem o outro cara e fala assim, tá, você entregou o quê? A quem? Né? Todo mundo fala, para quem? Não, não é a proposição correta, não é para, não. Entregou a carta para o professor. Não, entregou a carta ao professor. Preposição a, mais artigo o, que professor é masculino. Então, entregou a carta ao professor. A carta, objeto direto. Ao professor, objeto indireto. Então, nós temos um verbo bitransitivo. Aí, Tiago, bi. As duas coisas ao mesmo tempo. Tranquilo. Beleza? Tranquilo? Suave na nave?
Cara, transitividade verbal, deixa eu ver quantos minutos que deu. De explicação é só isso. Só isso. Então, olha, um verbo ele é de ação ou um verbo é de ligação? Faz exercício disso. Apanha nos exercícios aí. Um verbo ele é intransitivo, sentido completo, ou ele é transitivo? Apanha aí nos exercícios. Aí ele é transitivo direto ou indireto? Apanha nos exercícios. Ele é bitransitivo? Ele tem objeto direto e indireto ao mesmo tempo? Sim. Outra coisa, né? Eu já falei isso com vocês em regência. Prefiro muito mais suco do que refrigerante. Não, não existe. Não é do que. Se você prefere, você já prefere alguma coisa, você tem ali uma preferência a algo sobre outro. Então, você não precisa colocar a palavra mais ou muito, porque isso é redundância. Tá? Começa por aí. Lá na segunda parte, prefiro suco do que refrigerante. Não é do que, né? Preposição de, mas artigo o fica do e que, né? Do que. Não, isso não existe. É a que. Você prefere algo a outro, né? Do que outro, não, tá? Fala certo e escreve certo. Beleza, pessoal? Então, é só isso de transitividade verbal. Só isso. Só isso. Na sintaxe, parte de verbos, é só isso. Você vai saber ver se um verbo é de ação ou ligação, se o verbo é intransitivo ou transitivo, tá? Intransitivo não precisa de complemento, transitivo já precisa de complemento. Você vai ver se esse complemento vai começar preposicionado, objeto indireto, ou sem preposição, objeto direto. É muito diferente dos estudos de verbo. Confere? Os estudos de verbo, na morfologia, a sintaxe é muito mais fácil, né? Porque aqui na morfologia, você tem que saber a conjugação dos verbos, primeira, segunda e terceira. Você tem que saber aqui os modos, modo do subjuntivo, do indicativo, modo aqui do imperativo. Tem que saber a conjugação aqui do subjuntivo, né? Se, que, quando, pretérito, presente e futuro. Né? Ali o imperativo é uma ordem, o subjuntivo é uma hipótese, né? E o indicativo, pretérito do indicativo, perfeito, né? Pretérito imperfeito do indicativo, mais que perfeito, perfeito composto do indicativo, pretérito, pretérito mais que perfeito composto do indicativo, presente, futuro do presente, futuro do pretérito, futuro do presente composto, futuro do pretérito composto. Olha, você tem que saber que as formas nominais, infinitivo, particípio, gerúndio, né? Então você tem que saber muito mais coisa, né? Muito mais neurônio para gastar. Aqui é um negócio que cai muito mais. Você faz o estudo de transitividade junto lá em cima com a página 7 aqui, ó, página 27 com a página 7. E lembrando que se você tiver alguma dúvida de verbo de morfologia, página 17. Aí, ó, rimou. Beleza, pessoal? Faz exercício disso, vai errar. Você precisa calejar o seu conhecimento. É por isso que não adianta, ó, já estou 5 minutos aqui enrolando. Por isso que eu vou parar essa aula, porque de conhecimento mesmo foi até os 20 minutos. Tranquilo?